Olá, bom dia. Meu nome é Edna Regina Silva Pereira, sou professora da Faculdade de Medicina da UFG, médica nefrologista do Hospital das Clínicas e também coordenadora do programa de pós-graduação em Ensino na Saúde. Então é com muita alegria, que eu agradeço à Secretaria Estadual de Saúde pelo convite, em comemoração à Semana Mundial do Rim de 2023, e hoje nós vamos falar sobre os benefícios do tratamento conservador na doença renal crônica. Bom, então para todo médico geral, da atenção básica, médicos generalistas, é importante que a gente tenha à mão essa classificação de doença renal crônica. Então, para que a gente possa fazer essa classificação, são dois exames muito simples que dão acesso a todos os pacientes. A creatinina sérica e a pesquisa de albumina na urina, que pode ser realizada com amostra numa urina comum de urina, de preferência a primeira urina da manhã. Então, com relação à albumina creatinina na urina e com a creatinina sérica, a gente faz a classificação da doença renal crônica. Então, hoje, a doença renal crônica é classificada em 5 estágios, Então, quando você tem uma lesão renal e uma taxa de filtração acima de 90, é considerada grupo 1. O grupo 2, uma taxa de filtração entre 90 e 60, o grupo 3A, uma taxa de filtração entre 60 e 45, o grupo 3B, uma filtração menor que 45 até 30 ml por minuto, o grupo G4, menor que 30 ml por minuto até 15 ml por minuto, e considerado a doença renal no seu estágio avançado ou terminal, o grupo G5, que é uma taxa de filtração menor que 15. Para além da taxa de filtração, é importante na classificação da doença renal crônica a pesquisa de albumina na urina. Então, quando essa albumina está menos que 30, o paciente tem uma evolução considerada de muito baixo risco. Quando o paciente tem uma albumina entre 30 e 300, ele já vai para o grupo de moderado risco de ter doença renal crônica. E acima de 300, o paciente já tem um risco muito alto de desenvolver doença renal crônica. Então, observem que num paciente com uma taxa de filtração menor que 60 e uma albumina acima de 300, o risco de desenvolver doença renal crônica terminal é muito elevado. Ao passo que se ele tiver uma albumina menos que 30, mesmo com uma taxa de filtração menor que 60, o risco de desenvolver a doença renal crônica terminal é baixa. Então, a importância de todo paciente conhecer sua creatinina sérica e que o seu médico possa classificar a sua doença renal crônica conforme a taxa de filtração e a albumina na urina. Bom, então a doença renal crônica, a gente sabe que ela é uma epidemia mundial, ela afeta mais de 697 milhões de indivíduos em todo o mundo e está associada ao aumento de mortalidade, em especial por doença cardiovascular. Então, em 2017, esse artigo publicado em 2021, ele mostra para a gente que tinha 1,2 milhão de mortes relacionadas à doença renal crônica e 35,8 milhões de anos de vida por incapacidade foram atribuídos à doença renal crônica. Em relação aos dados brasileiros, publicados em 2022, nós temos os dados do Censo Brasileiro de Diálise em 2020. Então, vocês vejam que hoje no Brasil, nós já temos mais de 150 mil pacientes em terapia renal substitutiva. Bom, comparando os dados brasileiros com os dados do Centro-Oeste, então percebam que a média nacional ela é em torno de 680 por milhão de população. Na região Centro-Oeste, nós já ultrapassamos a média nacional. Então, é uma prevalência de 686 pessoas por milhão de população em diálise na região Centro-Oeste. Então, o que atribui essa média nossa maior que a média nacional acaba sendo o melhor cuidado de saúde que a região Centro-Oeste está oferecendo, comparando com a região Nordeste e com a região Norte. Ou seja, mais pacientes têm acesso à terapia renal substitutiva. E quando a gente busca quais são as causas mais comuns de doença renal crônica, então vejam, Então, toda essa estatística dos últimos anos, então mostram que as 3 causas predominantes ainda no Brasil, em primeiro lugar, a hipertensão arterial,
com 32% dos pacientes em terapia renal substitutiva. Depois o diabetes, que no mundo é a principal causa de doença renal crônica, mas a gente ainda ocupa o segundo lugar, praticamente empatado com hipertensão. Então, hoje, 31% dos pacientes que estão em terapia renal substitutiva são diabéticos. E as doenças, as glomerulonefrites, elas correspondem a 9%, 11% da população brasileira tem seu diagnóstico não definido, ou seja, descobre a doença renal crônica numa fase avançada e não consegue definir qual que é a etiologia, a doença renal de base, e a doença renal policística, que é uma doença hereditária, familiar, ela corresponde a 4% dos pacientes em terapia renal substitutiva. Esses dados, que eu gosto de apresentar, que são dados de prevalência em Goiânia, realizado na estratégia de saúde da família, então a gente vê que a nossa prevalência ela é semelhante à da população mundial, ou seja, 10,6% da população em Goiânia tem uma taxa de filtração menor que 60, sendo que os pacientes de maior risco de ter essa taxa de filtração menor que 60 são os idosos acima de 60 anos. E quando a gente avalia a albuminúria, porque nesse estudo foi avaliado tanto a creatinina com a taxa de filtração como a albuminúria, então nós observamos que o risco de você ter uma albuminúria acima de 30 é maior, de novo, nos pacientes idosos, nos pacientes do sexo feminino, com consumo maior de álcool e na presença de diabetes. Então, esses são os dados da população de Goiânia. E os benefícios, que é o motivo da nossa aula de hoje. Então, a detecção precoce com a creatinina sérica e a albumina na urina e o tratamento para retardar o declínio da função renal são fundamentais para melhorar os resultados em pacientes com doença renal crônica. Então, ou seja, está na mão dos médicos da atenção básica e no clínico geral, ginecologista, essa detecção precoce para que o tratamento e o retardo do declínio da função renal possa ser instalado. E os malefícios, Então, a campanha desse ano fala dos pacientes vulneráveis. E a literatura nos diz que é um sofrimento para o paciente, para o profissional da saúde, aquele paciente que chega na emergência sem uma documentação. Então, por exemplo, a gente não tem, pelo menos eu desconheço, pessoas em situação de rua. Então, como seria a prevalência de doença renal crônica em pessoas que não têm a documentação nem para ter acesso ao sistema de saúde, Em vista que os piores desfechos dos pacientes e da qualidade de vida são aqueles que recorrem ao sistema de emergência. Então, o ideal da porta de entrada no sistema de saúde é pela atenção básica. E os pacientes que chegam pela emergência têm pior desfecho em relação à morbimortalidade e pior qualidade de vida. E ainda tem aquela dificuldade maior nos pacientes vulneráveis que não têm documentação e acesso ao Sistema Único de Saúde. Em relação à parte de qualidade de nefrologia, como que a gente pode medir essa qualidade do cuidado? Então, a primeira coisa é que o paciente precisa ser triado, em especial os pacientes do grupo de risco, que seriam os diabéticos, os hipertensos e com história familiar de doença renal. Então, a partir disso, triagem e acompanhamento. Nos pacientes que são diabéticos, obter uma hemoglobina glicada menor que 9, de preferência menor que 7%. Um plano de cuidado que seja realmente realizado e antecipado em pacientes mais idosos. Imunização contra a gripe, porque o risco maior de infecções e de morrer com complicações de infecção. Vacinação pneumocócica, o paciente ter a lista de medicamentos de que tanto existe um risco de ter doença renal maior, como do que o paciente usa, ele ter uma compreensão de quais são os medicamentos que ele utiliza, triagem para risco de queda, porque a doença renal crônica aumenta a fratura, triagem para vírus da hepatite C, que está associado a uma maior morbidade no paciente em terapia renal substitutiva e hoje tem tratamento, e lembrando que o paciente com DRC, ele tem um risco maior de ter lesão renal aguda. Então, esse paciente, além do risco de desenvolver doença renal crônica terminal, tem um risco maior de lesão renal aguda. Em relação à nefrotoxicidade, principalmente nos estágios 3B, pacientes com filtração menor que 45
naqueles com filtração menor que 30, a atenção, né, da contraindicação para os anti-inflamatórios não hormonais, que é comumente utilizado pela população geral em casos de dor e tem um acesso fácil na farmácia, o uso de contraste iodado, os inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol, que a nossa população também consome de maneira indiscriminada, alguns tipos de quimioterápicos, né, à base de platina, gencitabina e imunoterapia, tem o maior risco de piorar a função renal, desenvolver lesão renal aguda quando utilizados, assim como alguns antimicrobianos, em especial os aminoglicosídeo e a colistina e anfotericina B, além do antiviral tenofovir. Em relação à referência ao nefrologista, é importante o médico de uma maneira geral e o médico em especial da atenção básica saber quando referenciar o nefrologista. Então, os casos de piora aguda da função renal, então se você já tem a creatinina de base do paciente, você já tem a taxa de filtração calculada. Se o paciente tiver um aumento de 0,3 da creatinina, esse paciente já precisa ser avaliado e, em especial, encaminhado para o atendimento especializado. Pacientes no estágio G4 e G5, ou seja, a partir de uma taxa de filtração menor que 30, obrigatoriamente precisa ser referenciado ao especialista. Pacientes com albuminúria, então vocês viram que os pacientes, independente da taxa de filtração, se tem uma albuminúria acima de 300 ou uma proteinúria acima de 500, o risco de desenvolver doença renal crônica terminal é elevado. Então, esse paciente precisa ser encaminhado para que seja avaliado se existe alguma outra doença, tipo uma doença glomerular de cunho imunológico, que possa ser tratado de maneira especializada pelo nefrologista. Se vocês acompanham a taxa de filtração do paciente e ele tem uma perda em um ano acima de 3 ml por minuto, também deve ser referenciado. Em geral, é esperado que, durante o processo de envelhecimento, a taxa de filtração caia em torno de 1 ml por ano. Então, se essa queda for maior que 3, vale a pena ser referenciado. A presença de hematúria persistente, principalmente aquela que não se justifica com infecção urinária ou litíase urinária, deve ser encaminhado. Hipertensão arterial refratária, dificuldade do controle pressórico, em especial quando utilizando 4 ou mais antipertensivos. Anormalidades persistentes no potássio sérico, tanto a presença de hipocalemia ou hipercalemia, a necessidade de ser referenciado, além dos casos de nefrolitíase recorrente ou pacientes com cálculos grandes do tipo coraliforme. E as doenças hereditárias também é importante o acompanhamento em conjunto entre o médico da atenção básica e o nefrologista. Em relação à perda da função renal, então é importante vocês que já têm a taxa de filtração glomerular estimada do paciente de vocês já classificaram em que grupo esse paciente está. Então, se houver uma mudança de classe ou uma queda da taxa de filtração 25% ou mais, é importante que seja referenciado. Ou um declínio sustentado acima de 3 ou 5 ml por minuto em um ano. Revisar a gestão atual da doença de base. Então, se o paciente é diabético, ele tem os controles adequados para o paciente diabético? O paciente com hipertensão arterial tem os controles pressólicos no alvo, controlados para o controle ideal da hipertensão arterial? E avaliar a causa reversível de progressão. Então, o paciente com hipertensão e diabetes, ele tem uma autorregulação renal comprometida. Então, às vezes, uma diarreia, uma desidratação pode piorar de maneira reversível a função renal. E aí precisa ser avaliado com cuidado. E, nesses casos, considerar o encaminhamento para o especialista. Eu gosto bastante dessa tabela, onde, além de mostrar para vocês a taxa de filtração, como vocês viram, né, a classificação de G1 a G5 e a albumina classificando a albumina A1 menor que 30, A2 entre 30 e 300 e A3 acima de 300, quando esse paciente deve ser visto pela equipe médica, né? Então, vocês veem que o paciente com uma albumina de 300, mesmo com uma filtração normal, ele precisa ser
depois da consulta especializada, acompanhado pelo menos 2 vezes por ano, enquanto que o paciente com uma filtração menos que 60 precisaria de um acompanhamento a cada 4 meses. E à medida que essa taxa de filtração diminui, como por exemplo uma taxa de filtração menor que 30, esse controle precisa ser mais precoce. Então vocês veem que o paciente com uma filtração menor que 30 e uma albumina entre 30 e 300, ele pode ser visto a cada 3 vezes por ano, a cada 4 meses. Mas se esse paciente tiver uma albumina acima de 300, aí ele já precisa ser visto a cada 3 meses, né? Então é importante a gente ter essa tabelinha para nos guiar em relação ao retorno do paciente e observar se as metas de controle pressórico, controle do diabetes e outras medidas para retardar a progressão da doença renal estão de acordo. E como fica a prevenção na atenção básica, né? Então, identificar fatores de risco para a doença renal crônica, né? Como falamos, diabetes, hipertensão. Vocês viram que a obesidade também entra como fator de risco, além do tabagismo, infecção urinária litíase recorrente, uso crônico de anti-inflamatórios e história familiar de doença renal crônica. E para isso, exames simples, que todo mundo tem acesso. Então, a taxa de filtração glomerular estimada pela creatinina sérica, o exame comum de urina para ver a presença de hematura e proteinúria e a relação albumina-creatinina na amostra de urina. Então, com esses 3 exames, vocês conseguem fazer uma triagem bastante interessante, tanto da taxa de filtração como da albuminúria e de outras doenças que podem ser prevenidas e de maneira reversível também. A progressão da doença renal crônica a gente consegue alentecer, mas algumas doenças podem ser identificadas e tratadas em conjunto entre o médico da atenção básica e o tratamento especializado. E na gestão clínica da DRC, né, além do controle da hipertensão e da hiperglicemia, é importante a inclusão de um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, seria o enalapril, né, que tem na atenção básica, ou os bloqueadores do receptor de angiotensina, como, por exemplo, o losartan. Então, é obrigatório que os pacientes com DRC, com taxa de filtração menor que 60, e em especial albumina acima de 30, estejam utilizando os inibidores do sistema renina-angiotensina, que tem acesso na atenção primária. A modificação do estilo de vida, ela é a base de todo o tratamento. Então, não é só o medicamentoso, são as mudanças no estilo de vida e a prevenção de uso de nefrotoxina. Então, é importante que o paciente saiba quais são os medicamentos que ele não pode utilizar. Então, essas estratégias, elas ajudam a retardar a progressão da doença renal crônica para a doença renal terminal e são aplicáveis à maioria dos pacientes. E aqui eu trouxe esse artigo para vocês, né, que saiu no Kidney em 2022, mostrando o tanto que o tratamento, digamos assim, a base ela continua a mesma, né, que é a mudança no estilo de vida em relação à alimentação, atividade física, não tabagismo e a questão dietética. Depois vem os medicamentos próprios da doença de base e aí vem a importância do uso da metformina no diabetes. Agora, mais novos, os inibidores do transporte glicose, sódio-glicose, que são os inibidores de SGLT2, e o uso dos inibidores dos mineralocorticoides, que você pode usar em algumas situações. Depois, de maneira complementar, o paciente pode usar os agonistas do receptor GLP-1, terapia antiplaquetária e o uso de estatinas e os inibidores de mineralocorticoides. E aqui na parte mais da tabela, você pode ter a questão do controle glicêmico e aqui mais na pontinha da tabela, toda essa gestão do tratamento, né? Então, mostrando que na pirâmide, desde mudança do estilo de vida até os medicamentos mais novos para a progressão da doença renal. Em relação ao tratamento da DRC, a meta de controle pressólico ela está em torno de menos de 130 por 80, adicionar o uso de IECA ou BRA em pacientes com albuminúria acima de 30,
obrigatório também em pacientes com albumina acima de 300, e relembrando, né, porque eu acho que já está bem aceito na literatura, que a gente não deve associar o inibidor de ECA e o BRA, ou seja, associar enalapril com losartan não é considerado adequado. E aqui as novidades, né, que seriam, então, essas drogas que os estudos mais novos têm mostrado que diminui a progressão da doença renal, tanto na nefropatia, na doença renal do diabetes, como na doença renal crônica de qualquer etiologia. Então, os inibidores do cotransporte sódio-glicose, né, que são os inibidores do SGLT2, a dapaglifosina, empaglifosina e canaglifosina, e como tratamento complementar, os agonistas do receptor do peptídeo A1 semelhante ao glucagon, né, que são chamados os agonistas de GLP-1, e aí entra a liraglutida e semaglutida, né, que comercialmente seria o Ozempic. E com isso você vê melhora dos resultados renais em pacientes com diabetes e sem diabetes com albuminúria, né? Então, em geral, o ponto de corte da albumina nesses trabalhos são acima de 200. E uma taxa de filtração acima de 20, esses medicamentos podem ser utilizados. E aqui a forma, né, como esses novos medicamentos, eles podem proteger tanto o rim como o coração, né? Tanto por inibição do sistema simpático, como também por alteração da autorregulação renal, diminuindo os mecanismos de progressão e a hipertensão intraglomerular. Então, com isso, você tem proteção tanto cardíaca como renal. A empaglifosina, na DRC, então esse artigo no finalzinho de 2022, que é o EMPA-KIDNEY, mostrando, né, a empaglifosina diminuindo a progressão para doença renal crônica ou morte cardiovascular. Então, no grupo placebo, 16,9% de evento, enquanto que no grupo empaglifosina, 13%. Então, uma redução mais ou menos de 4% do risco, né, de desenvolver algum evento cardiovascular ou a doença renal crônica. Os inibidores de SGLT2 no diabetes tipo 2 e na DRC, é importante alguns cuidados. Então, ele pode ser usado em pacientes com taxa de filtração até 20, o cuidado no controle glicêmico, porque às vezes o paciente pode fazer hipoglicemia, então fazer a correção da insulina e da sulfonilureia. E em alguns casos, então é esperado que os inibidores de SGLT2 tenham uma redução da taxa de filtração em até 30%. Isso é benéfico a longo prazo. Então, existe uma queda inicial da taxa de filtração, mas essa queda inicial é por alteração da autorregulação renal, em que você diminui a hiperfiltração. E aí, com isso, a longo prazo, diminui e retarda a progressão da doença renal. Agora, em pacientes que usam diurético, por exemplo, pode haver uma queda maior dessa taxa de filtração. Então, às vezes, o diurético precisa ser suspenso quando utilizado com os inibidores de SGLT2. Em relação à ingestão de proteínas, né, que é uma coisa que as pessoas sempre procuram, assim como o paciente, então é sugerido diminuir de uma maneira mais restritiva a ingestão de proteína para 0,8 gramas por quilo naqueles pacientes que estão no estágio mais avançado da doença renal crônica, que seriam os estágios G4 e G5. Nos pacientes no estágio de G1 a G3, para evitar uma desnutrição, a gente prefere evitar só a dieta hiperproteica. Então, seria uma dieta normoproteica e uma restrição maior de proteína nos estágios mais avançados, em especial o estágio G4 e G5. Em relação ao controle glicêmico, a meta ela é 7% de hemoglobina glicada e tentar, digamos assim, a preocupação com risco de hipoglicemia. Então, aqueles pacientes com maior risco de hipoglicemia, às vezes vocês vão conseguir deixar uma hemoglobina glicada em torno de 7,2, 7,5. Enquanto que a estratégia para você fazer esse controle glicêmico, além do uso de medicamentos, é importante aquelas intervenções multifatorial e principalmente mudança do estilo de vida. E o uso de ECA e BRA, né, sempre nos pacientes com albumina acima de 30 e, na maioria das vezes, os pacientes com diabetes, eles precisam de estatina
e terapia antiplaquetária, quando clinicamente indicado. Em relação à ingestão de sal, a recomendação é que seja 5 gramas de cloreto de sódio, que corresponde a 2 gramas de sal. Então, todo paciente com taxa de filtração menor que 60, já orientar a redução da ingestão de sal para esses valores, né, em torno de 5 gramas de cloreto de sódio e 2 gramas, que corresponde a 2 gramas de sódio. Em relação aos medicamentos especiais, que vão ficar sob a responsabilidade do nefrologista, tem o controle da anemia, né, com o uso de ferro injetável e o uso de eritropoetina, o controle do hiperparatireoidismo primário com quelante de fósforo e calcitriol, e o controle da acidose metabólica. Então, geralmente, esses medicamentos ficam, digamos assim, na responsabilidade do nefrologista. E aí, finalizando, né, nossa apresentação, agradecendo essa oportunidade e a divulgação, né, dos exames que são simples para a prevenção da doença renal, que fazem a diferença, e desses medicamentos mais novos que o paciente já pode ter acesso. Os diabéticos já têm acesso à dapaglifosina e os pacientes com doença renal crônica, a gente ainda não tem acesso pelo Sistema Único de Saúde. Então, obrigada e até mais.